Olha só, eu queria também falar sobre mais uma produção brasileira, que é o filme, o documentário do Lula, produzido pelo Oliver Stone, que também foi apresentado aí, como a Flávia falou, numa sessão especial em Cannes. É um documentário que traz entrevistas inéditas com o presidente, seus conselheiros. O Oliver Stone entrevistou, a principal entrevista que ele fez com o Lula foi durante a campanha eleitoral de 2022. Então, enfim, ele também conversou com o jornalista Glenn Greenwald, fundador do Intercept. Enfim, é um documentário que conta a história do Lula. E o Oliver Stone, quando foi apresentar o filme em Cannes, falou sobre a visão que ele tem do Lula e por que ele decidiu fazer esse filme. Vamos assistir um pouquinho do que o Oliver Stone falou. I'm going to say in English quickly. This film is about a very special person in the world today. He's, I think, one of the unique leaders. He is a working class man who you will see came from the bottom. Didn't know how to read until he was in the 7th or 8th grade. He really struggled to make it to where he is, and then he has more struggle in the movie. Please, I admire this man deeply. I know many people in the richer classes hate him, and I think some of you are here today. Please don't hate too much, because he is such a marvelous soul, I believe. I've been with a lot of leaders, and I really feel his heart. O Oliver Stone já fez outros trabalhos sobre Hugo Chávez, sobre Fidel Castro. Ele tem essa proximidade com a América Latina e com líderes políticos da América Latina, né, Flávia? Mas ele fala do Lula de um jeito especial, assim, de uma relação bastante próxima. E eu acho que o documentário mostra isso, né? Isso é algo que eu acho muito honesto da parte dele. Nesse filme, o Oliver Stone não está tentando fazer jornalismo, tanto porque ele não é jornalista, né? E a gente tende a achar que documentário tem que ser jornalismo, Sim. né? Como o documentário também pode ser muito jornalístico, a gente acha que todo documentário tem que ser. Não, né? Cada vez mais a gente vê filmes, aliás, que ganham um Oscar, que extrapolam isso. São filmes intimistas, são filmes, às vezes, que o documentarista fala da vida dele, né? Tem de um tudo. Nesse caso, ele tem uma base histórica, né? O Oliver Stone está defendendo a tese, né, do que ele acha do Lula, mas ao mesmo tempo ele se coloca, e isso eu acho muito honesto. A gente vê o Oliver Stone como personagem também, conversando com o Lula, dialogando, rindo com o Lula e tal, mas também entrevistando outras pessoas, como você falou, entrevistando assim, as entrevistas aparecem. Ele aparece mais com o Lula mesmo, né? Sim. Acho que só com o Lula. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo para a gente, essa é a minha visão, sou eu aqui me colocando, né? Então, ele defende essa tese, vou resumir assim, de que o Lula é muito uma metáfora, não um exemplo, um caso, né? Ele serve aqui de exemplo o personagem, o primeiro presidente da história do Brasil, que veio de uma origem humilde, né? Foi imigrante, pernambucano em São Paulo, chegou criança, como ele disse aí, aprendeu a ler muito tarde, lutou para chegar onde chegou, depois lutou para ser presidente, continua lutando hoje. Então, essa é a tese dele. E de como o Lula é muito um exemplo da história da nossa democracia recente, desde o fim da ditadura até a eleição do Lula, depois, né, no impeachment da Dilma. Ele também traz a questão dos papéis que o Snowden, né, revelou, Sim. de que o Obama estava espionando vários países, entre eles Alemanha e Brasil, e ele nunca se desculpou com a Dilma. Ele mostra essa cena da Dilma falando da ONU, né, que condenando essa ação dos Estados Unidos. Como o Oliver Stone é americano, ele pode falar, e ele pode ser crítico também a maneira como, abre aspas aqui, dele, os Estados Unidos tratam a América Latina como uma espécie de quintal, fecha aspas, do Oliver Stone. Então, tudo isso está aí. E ele também critica a mídia. Ele traz até o Glenn Greenwald falando que a mídia brasileira é uma mídia que é muito oligárquica, que é uma mídia que, isso aspas aqui do Glenn, uma mídia que ele nunca viu ser tão partidária na sua cobertura. Então, assim, ele defende as teses, ele traz as ideias, e aí a gente assiste e toma a nossa decisão. Claro. Se a gente concorda com ele, se não concorda, se a gente vai criticar, se não vai te criticar. Eu acho isso um exercício interessante também de democracia. Eu veria filmes sobre qualquer líder. Claro. Eu veria um filme sobre o Putin, entendeu? Por exemplo. Quero ver o que tem a se dizer sobre esse personagem. Sim. Agora, a gente já assistiu diversos filmes, eu acho que a história do Lula já foi
retratada de diversas maneiras em projetos audiovisuais. Você acha que tem alguma novidade esse documentário ou é mais uma coisa para o cenário internacional? Assim, para nós brasileiros, tem alguma novidade? Assim, tipo, é um filme que a gente vai revelar alguma novidade? Ou é mais um filme para estar mostrando para o cenário internacional? Eu acho que é mais um filme para o cenário internacional. Eu não acho que é só, não. Tá. Porque mesmo a gente sendo brasileiro, é interessante a gente ver esse pensamento organizado, sabe? Esse Brasil recente organizado. Porque tem lá a Lava Jato, a Vaza Jato, o impeachment, né, o vazamento das informações do Telegram, que o Vermelho, né, o hacker, fala. Eu, por exemplo, nunca tinha visto uma entrevista com um hacker como ele traz. Isso eu acho uma coisa bacana, assim. Ele traz isso. Não é que ele dá uma informação nova, mas ele traz o Vermelho dando entrevista. Ele traz o Lula, por exemplo, comentando que, olha só, incrivelmente, era melhor a relação do Brasil, né, em todos os sentidos, com os Estados Unidos, quando era o Bush presidente, do que quando era o Obama. Porque o Bush entendia a importância econômica e estratégica do Brasil na América Latina, e o governo Obama não entendeu tanto. Diz que a Hillary não gosta do Brasil, e pô. Esse tipo de coisa eu nunca tinha visto o Lula falar desse jeito. Então, assim, isso é bacana, assim, de ver. E tem uma coisa que eu achei bem, bem bacana, que uma amiga jornalista fez uma pergunta para o Oliver Stone na entrevista, que é: o que você acha que mudou? Porque o Oliver Stone está filmando esse documentário desde 2016. Sim. Então, é um processo longo. E ele falou: o que você viu que o Lula mudou desde então, desde a prisão, soltura, eleição, hoje? Ele disse: nada. O Lula continua o mesmo cara. Assim, se você goste, se você não goste, ele continua sendo o cara que ele sempre foi. Isso, eu como diretor, ele fala, não percebi nenhuma mudança. Então é interessante, assim, a gente vê a visão de um super diretor, que aliás já fez documentário sobre o Putin também, né, ver como ele é interessado pela política, como você falou, e já fez tantas ficções, né, Platão, JFK, Nascido em 4 de Julho. Sim. Ele podia estar fazendo filmões, mas ele também se interessa pelo mundo, né, e vai aí investigar. Se ele está certo, se ele está errado, aí deixa aí para a história decidir. É isso. O importante é estar registrado.